No novo espetáculo de stand-up comedy Em Cada Esquina um Salazar, o jovem conservador de direita, que é como quem diz os humoristas Bruno Henriques e Sérgio Duarte, homenageia o Dr. Salazar, o Estado Novo e os saudosistas pelo passado. A caminho dos 10 anos da criação da personagem, o contexto político português e internacional alterou-se muito, ao ponto de as supostas barbaridades que o doutor diz serem agora superadas por declarações de políticos e cronistas, mas sem qualquer ironia ou sarcasmo. Hoje, no Humor à Primeira Vista, recebo novamente os responsáveis pelo projeto. Bem-vindo, Bruno, e bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado por terem regressado ao Humor à Primeira Vista. Obrigado nós. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olhe, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Vocês têm este espetáculo dedicado, pelo que dizem na sinopse, ao Dr. Salazar. Neste momento, a realidade política portuguesa já é muito diferente de quando surgiu a personagem do jovem conservador de direita, que eu diria que já tem figuras para lá do jovem conservador de direita até há alguns anos. Quando a realidade já ultrapassou até um pouco a ficção, que espaço é que vocês, como humoristas, ainda encontram para desenvolver e continuar a encontrar caminhos para a personagem? Pois, isso foi complicado. De facto, porque quando nós criámos a personagem há quase 10 anos, a ideia era satirizar aquela direita liberal mais pró-fundamentalista de mercado livre que estava em voga. E na altura, o curioso é que muita gente acusava-nos de sermos bidimensionais, que a direita agora era cosmopolita, que aquilo era injustas algumas críticas que fazíamos, e é verdade, de facto, às vezes uma pessoa faz críticas injustas, e depois a realidade ultrapassa assim pela direita, em que aparecem pessoas a dizer coisas ainda mais bidimensionais do que aquelas que nós dizíamos como personagem, e a adaptação foi complicada nesse aspecto. Porque... Ou seja, perdeu o impacto às vezes de algum choque, até de olha por estas coisas que ele está a dizer. Há pessoas a dizerem coisas piores que nós dizemos sem ironia. E então a estratégia aí passou muito, não foi uma estratégia que nós definimos, agora vamos ser assim. Mas nós desde o início tivemos alguma preocupação que a personagem fosse tridimensional, por exemplo, que não fosse xenófoba, ou que se fosse xenófoba fosse com um objetivo utilitário, como ok, isto é chato mas dá votos e tal. E então procuramos dar alguma consistência à personagem para ela sobreviver no meio disto, para ela valer pelo ponto de vista por si só, irónico, sarcástico, quer que seja, mas sem estar presa àquela ideia de estes gajos pensam assim, nós vamos pensar o contrário. Nós vamos fazer textos um bocadinho uma hipérbole daquilo que se diz, porque aí acho que se perdia, seria um meme, eventualmente engraçado, mas perdia-se aquilo que nós queremos fazer, que é uma coisa mais consistente, que depois sobrevive em podcast, sobrevive em espetáculos ao vivo, sobrevive em livros. E pronto. Sim. Eu acho que as pessoas é que poderão dizer se nós estamos a ter sucesso ou não, mas é o que nós tentamos fazer. Mas neste período aconteceu também alguma coisa muito interessante, que é, há uns tempos houve uma rapariga que decidiu fazer um apanhado de frases do jovem conservador de direita e de cronistas do Observador. Exatamente. E eu posso dizer que eu não acertei todas. Ou seja, o jogo era tentar perceber quem é que tinha dito. Foi um cronista do Observador ou foi o jovem conservador de direita? E quer tu, quer eu, não conseguimos acertar todas. Porque efetivamente havia ali alguma mescla que eu achei, isto é assustador. Será que fui eu que escrevi ou será que fui eu? Não sei. Sim. Mas ou seja, vocês como autores da personagem e que escrevem, portanto, os textos, preparam os espetáculos ao vivo, começa a aparecer o fenómeno do Chega, principalmente. Ficam preocupados com a minha personagem vai deixar de fazer sentido? Ou seja, houve essa preocupação da vossa parte de isto está a ir tão além daquilo que nós dizemos que parece que a nossa voz... Verdade seja dita,
se calhar só nos preocupa quando nos perguntam isso. Porquê? Não pensámos nisso sequer, mas ver as barbaridades que tu vês deputados do Chega a dizer, a mentirem descaradamente, a serem confrontados com a mentira, e mesmo assim não interessa, porque pronto, já passou este dia, portanto amanhã ou outro dia vou fazer outro TikTok a dizer uma barbaridade. O que nós acabamos por fazer em relação a isso é, muitas vezes, ou caricaturamos isso, ou somos às vezes uma voz de bom senso no meio disto tudo. Aí foi longe demais, doutor Frazão, aí foi longe demais. Mas quando foram as eleições de 2016, que elegeram o Trump, 2015, aliás, as eleições são em 2015. Sim. Mas sim, é para 2016, é para o mandato de 2016. Exato. A personagem apoiou a Hillary, porque era de facto uma candidata que ia de acordo com os princípios da democracia liberal que o doutor defendia, e o doutor, a personagem, achava que o Trump era uma figura satírica que só servia para envergonhar a direita. Sim. Então nós fizemos essa brincadeira um bocado também, apostando que a Hillary ia ganhar. Porque ia-nos ser mais útil ser pró-Hillary se ela fosse presidente dos Estados Unidos. Sim. E pronto. Foi aí a primeira ultrapassagem que começou por ser, então este gajo ganha. Sim, e no fundo a personagem depois enverdou para um caminho de como ensinar a direita dita responsável a tentar domesticar esta direita mais selvagem. E então costumamos dar muitos conselhos, não é? Às pessoas que estão no governo, a dizer como domesticar pessoal de extrema direita. E no fundo a ideia que nós defendemos, e que o jovem muitas vezes assume, é: se for preciso ser racista porque temos um público racista, temos de ser. No íntimo ficamos muito tristes de termos de assumir esta posição racista, mas vamos fazer de conta, porque se as pessoas responsáveis demonstrarem que são racistas, pelo menos sabem que o racismo está do lado responsável e não da irresponsabilidade apenas das pessoas que são racistas pelo facto de serem racistas. Porque as pessoas vão ser racistas e vão votar em racistas, portanto mais vale votar em racistas que não são racistas do que naqueles que são a sério. E depois também aquela vertente utilitária, dizer, dá jeito ter estes maluquinhos a fazer palhaçadas lá fora, porque dá-nos mais paz nos nossos gabinetes para podermos privatizar coisas, por exemplo. Também há esse lado de, ok, eles são assim, mas dá-nos jeito. Desviam as atenções daqui. Que é o que eles fazem na realidade em relação a temas sérios, não é? Porque de repente eles, ao terem a agenda deles, a narrativa deles a ser a marcar as notícias e o dia noticioso, deixamos de falar sobre temas que realmente são relevantes para a sociedade, não é? Passa-se a falar de um logotipo em vez de falar, sei lá, de alterações climáticas, por exemplo. Mas o Bruno usava a expressão de ensinar a direita supostamente mais moderada a comportar-se com esses... A grunhificar-se. Acham que a direita está a conseguir aprender alguma coisa? A personagem vai fazer 10 anos, não é? No próximo ano. Já estando neste espaço de humor sobre política, humor político, há muito tempo, vocês também pensem em que impacto político é que o vosso humor pode ter, certo? Ou não? Não pensam nisso de todo? Não, por acaso não. Isso dá-nos uma responsabilidade que nós não temos. Imagina, eu nunca peguei na caneta ou no computador para dizer agora, calma, vou dizer uma coisa, isto vai impactar as pessoas, elas vão pensar de fora. Não, eu penso muitas vezes. Acham que é até ingênuo pensar que o humor consegue ter esse papel? Acho que sim, porque se o humor tivesse esse impacto, o Trump nunca seria eleito, não é? Tinha os humoristas todos por 2 vezes contra ele. Por 2 vezes, sim, e sobretudo tu vês que as táticas, por exemplo, online da malta de extrema-direita passou muito pela utilização de memes, de humor, para captar também as suas fileiras. Aí acho que teve mais um impacto, mas sobretudo quando vês que é um projeto político. O nosso caso nunca foi de todo um projeto político. Não é um projeto político, nem nunca pretendeu ser. Agora, o único impacto que tem, eventualmente, é pessoas que estão, preocupadas com a realidade e encontram ali um escape. É mais isso. Certo, um entretenimento. Agora, acho que impacto na realidade... Querem conjunto da desgraça do mundo, é isso? Sim, no fundo nós somos o medicamento homeopático para os males do mundo, não tem princípio ativo, mas pode ser que ao tomar estás aliviado de sentir que estás a tomar alguma coisa. E uma outra pessoa depois vai dizer que resultou. Mas atenção, eu acho que a comédia pode ter impacto se estivermos a falar, por exemplo,
de um tipo, olha, como é que se chama? O egípcio, sim, o Bassem Youssef. Exatamente. certo. Por exemplo, que ele teve de fugir do país e o humor dele tinha de facto impacto, e era um ato corajoso, e era um ato político só o facto de ele se expressar-se livremente. Isso nesse contexto, acho que sim. Uhum. Nesse contexto antidemocrático, sim, não é? sim. Do país. Sim. No nosso contexto, pronto, é uma forma de expressão, é uma forma de crítica, é uma forma de sátira, ajuda as pessoas a lidar com a realidade, eventualmente diverte. Agora, impacto concreto na realidade, não. E sobretudo numa era como a nossa, de quase trincheiras, não é? Uma pessoa acaba por pregar para as pessoas que já estão do nosso lado. Pois, exato. E mesmo na questão da extrema-direita, que vês este fenómeno quase de seita, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, quer em Portugal, de não interessa, pode parecer uma coisa que há 10 anos poderia custar carreiras a políticos, não interessa, é a palhaçada do dia. Ok, ele está, mas os outros ainda fazem pior. E se os outros fazem pior, pelo menos este é diferente. Esta ideia de este é diferente, este vai abanar o sistema, e portanto, se já estão do lado dele, não interessa muito. Eu acho que há um caso paradigmático em Portugal, um caso paradigmático em Portugal de que se fala ou especula que o humor poderá ter tido impacto político, é o sketch do Gato Fedorento do Marcelo, na altura do referendo do aborto. Sim. Do aborto, exatamente. E se calhar que teve ou não teve, não sabemos. Não sei. Olha, se calhar teve, se calhar não teve. Isso pode ter sido estudado, mas eu não sei se teve esse impacto. Mas é falado como uma coisa que fez com que muita gente virasse, não sei. Mas de resto não imagino mais, não consigo imaginar mais casos onde isso possa ter acontecido. Pelo menos cá, não é? Cá. Sim. Também houve, agora na reta final da campanha para os Estados Unidos, uma piada de um comediante que é o Tony Hinchcliffe, num comício do Donald Trump sobre Porto Rico, que os democratas no final da campanha também tentaram mostrar que esta é a piada que vai fazer o Trump não ganhar as eleições, e o que aconteceu foi exatamente o... Mas eu acho que podia a piada nem teve impacto nem para um lado nem para o outro. Exatamente. Portanto, eu acho que se calhasse dos democratas terem ganho, iam dizer que ia ser por causa da piada. Eu estou a imaginar toda a malta seria, que era racista nos Estados Unidos a dizer: ok, eu sou, mas dizê-lo assim, ok, então para mim chega. Não, claro que não. Esquece. Nunca iria acontecer nesse calibre. E tentaram empolar esse caso como vai virar as eleições. Sim. Não virou. Que parece sempre absurdo dizer isso sobre piadas, quer que uma piada vá causar a vitória numa eleição ou a derrota de alguém. Não é? Se o Pussygate não virou, não é? Em 2016, não é? É verdade isso. Sim. Ia ser uma piada de um gajo em palco, pô. Não, esquece. Sim. O espetáculo, como eu disse no início, é dedicado ao Dr. Salazar e sobre o Estado Novo. Qual é que é a justificação para este tema ser o centro do espetáculo? Nesta altura específica, lá está. É a altura específica. Isto é, tu vês cada vez mais esta retórica, e sobretudo, olha, ligada à educação, a questão das aulas da cidadania serem colocadas em causa, a questão de será que aquilo que ensinamos nas escolas é ideológico? Tu abres um TikTok, tu vês, abres um Twitter, o X, e vês páginas dedicadas à resistência lusitana, malta a enaltecer os feitos de Salazar e a fazer quase como um ping-pong para a nova realidade que precisamos deste Salvador. E nós vamos falar desse Salvador, como é óbvio, sempre piscando o olho à nossa realidade atual. Vamos fazer esse ping-pong. Sim, e são os 50 anos, 25 de Abril também. São. Dentro dos 50 anos, 25 de Abril, sim. Vai ser nessa ressaca falar daquele que o doutor considera o verdadeiro precursor da democracia. Tendo em conta esses movimentos que estavas a dizer de redes sociais que gostam de colocar estas figuras que são vistas como fortes, homens verdadeiros, corajosos, colocam nesse pedestal. Se essas figuras estão a ser vistas como positivas, que lugar é que há para o jovem conservador gozar com elas? No momento
em que está a vir esta ideia. E estamos a celebrar também, vamos dizer, quase 100 anos de fascismo na Europa, não é? Em 1922 tivemos o primeiro movimento fascista em Itália, em 33 Eu gosto de ter usado a palavra celebrar. Celebrar? Não, mas neste caso estão a celebrar. Neste caso estão a celebrar. E é verdade que estão a celebrar. E portanto, nesse sentido também, e como estamos em democracia, a celebrar os 50 anos de democracia, como é óbvio, este espetáculo vai servir para humanizar a figura de Salazar, uma figura mítica que sabe pouco. Mas ela já não está humanizada, esse é que é um bocado o ponto. Aqui a questão é humanizada até que ponto? Que é humanizado, mas sempre em vida pública. Aquilo que serviu o país, aquilo que levou a salvar o país. Os hospitais que foram construídos. Exatamente. Há muito essa conversa. E nós vamos ao lado da vida privada de Salazar. Vamos pegar não só nos atos públicos dele e vamos dissecar isso, mas vamos também humanizá-lo na sua vida privada. Como é que era o dia-a-dia dele, se ele estava vestido quando caiu da cadeira, se não estava, e se não estava, como é que seria o corpo dele. Portanto, é uma brincadeira em torno, é tipo quase uma jam session, humor com esse conceito. Como vocês já referiram, espetáculos ao vivo, livros, podcast. Também já vamos falar um pouco de projetos que vocês tenham fora mesmo do Jovem Conservador de Direita. Sim. Mas até porque para o ano será aí sim uma celebração dos 10 anos de Jovem Conservador de Direita. Para que lados é que a personagem ainda se pode estender? Boa pergunta. Não, eu acho que O Sérgio tem uma resposta em mente. Não. Tem. Então responde, Sérgio. Vai. Não tenho, porque eu acho que uma pessoa faz aquilo que pode fazer dentro dos meios que tem, que são muito poucos. Neste momento nós gravamos os episódios, demos esse passo este ano do podcast ser em vídeo e arranjamos lá um espaço em casa da minha mãe, fazemos aquilo à nossa maneira com uma câmara meio improvisada. Se nós tivéssemos mais meios, se calhar conseguimos fazer mais coisas. Eu acho que uma coisa fixe que eu gostava de fazer, se um dia tivesse essa oportunidade, era interagir, ir para a rua, fazer uma coisa quase Nathan Fielder, sim. de levar a personagem para o mundo real. Nathan for you, certo? Sim. Levar a personagem para o mundo real e interagir mesmo com metê-la a pessoas resolver que existem, problemas, mas dentro da personagem. Porque aí também se cria a questão de isto é uma pessoa real, Sim. não é? Também Isso era essa dúvida na parte de quem vê, não é? Sim. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Por exemplo, mesmo sketches já fizemos, mas olhamos para trás, tem algumas coisas engraçadas. Acho que se fosse hoje fazíamos outra coisa diferente, melhor. Sim, há várias ideias dentro da personagem que podemos executar, mas lá está, os meios são limitados, o tempo é limitado. Como disseste, também temos outros projetos. E continuamos a ser um projeto independente, portanto, Aliás, isso mantemos. Uma coisa que nós fizemos também recentemente, lançámos uma revista, edição própria, em que vendemos aos nossos fãs e estamos bastante orgulhosos daquilo. Era ilustrado, tinha textos específicos para aquilo. Era temático, era mensal. Dava uma trabalheira tremenda. Deixámos de fazer, eventualmente um dia, se voltarmos a ter tempo e meios, é outra coisa que podemos ir buscar, ou seja, e mesmo a revista. Dizes voltar a ter tempo e meios, ou seja, os meios foram reduzindo ao longo do. Não, mas o tempo, aí foi mais o tempo. Sim, no caso da revista era tempo, era uma coisa que tirava mesmo muito tempo, porque metemos na cabeça que íamos fazer uma mensal e fizemos durante um ano e 13 meses. 13 meses e um ano e um mês. E como tudo o resto foi muito, muito complicado. E lá está, vamos ver, há sempre ideias, coisas engraçadas, mas na minha cabeça era isso, era poder levar a personagem para o mundo real, fazer coisas, estar a interagir mesmo com pessoas e temas que existem na rua. Essa questão de meios e vou eu assumir que também está ligada. Vocês também já falaram um pouco disso, de estar fora de Lisboa. Também foi uma conversa que já há bastante tempo tive com o Dário Guerreiro, que vive no Algarve e que também sentia essa dificuldade de, às vezes não me, eu acho que ele dizia algo como às vezes sinto que podem não me chamar para um projeto porque isso implica se calhar terem que pagar a deslocação. É muito mais difícil lembrarem-se de mim que estando no Algarve do que estando aqui no polo, no centro em Lisboa. Vocês também sentem isso? Isso é um problema. Isso também se está ligado com essa falta de meios? Isso é um problema. Ainda há pouco tempo tivemos Vai Não Vai para poder integrar uma equipa para um projeto muito interessante e a resposta depois que nos deram foi: vocês não são daqui. E portanto precisamos da vossa presença assídua aqui. E seja, então era uma coisa que
precisavam de trabalhar presencialmente e não... Alegadamente. E então, essa foi, pelo menos, podiam ter dito, pá, não curtimos e está tudo bem. Se calhar foi isso. E estava tudo bem. Mas não foi a primeira vez, ok? Não foi a primeira vez. Eu próprio já tive conversas com outros humoristas que disseram: estamos a escrever uns sketches, estávamos a pensar em vocês para fazerem aqui uma coisa com mas vocês não são de Lisboa, pois não? Quase como um pesar na voz nesta frase. E sim, se calhar, mas lá está, é também uma coisa hipotética, porque tem o lado hipotético e depois tem um lado de potencial para nós, dá-nos alguma liberdade de não estar ligado a nada. As barbaridades que nos saem, muitas vezes, quer a fazer o podcast, quer a fazer outros podcasts, e depois nós também pensamos, e já falámos isso os dois, os projetos que nós temos são muito de meter abaixo. Não é? O jovem criticar a sociedade e sobretudo meter-se com políticos. Acham que pode às vezes desmotivar as pessoas? Que pode entristecer no sentido de isto está mesmo mau. Sim. O estado do país. É isso. E não só, e depois pode mexer com algumas pessoas que podem ter poder de decisão. Já perdemos patrocínios precisamente porque mexemos com pessoas que tinham cargos políticos e que nós criticámos. Em que situações? Não necessariamente o patrocínio fazer um sketch sobre um determinado partido político e de repente nós não sabíamos, havia uma marca qualquer que nos queria patrocinar, mas chegou ao ponto decisor e essa pessoa fazia parte desse partido político e viu o sketch e disse: estes gajos nem pensar. Não, sim, isso é verdade, porque não qual é que era o partido? É um partido que não vou dizer direita, quem, mas posso dizer que faleceu e ressuscitou. Ok, CDS, a verdade é que nós não temos um público assim tão grande que se calhar para uma marca, se calhar, olha, estes gajos mexem com coisas inconvenientes, mas têm um público grande, justifica. E pronto, também a verdade é essa. Sim. E como somos uma coisa ácida, também percebemos que uma marca justifica meter-me com isto, não é? Portanto, dou de barato. Mas a nossa estratégia, e nesse sentido até ajuda a estarmos numa terra pequena, que é ser independentes. Nós temos noção que somos uma coisa de nicho, não temos muitos fãs, mas temos alguns. Então estamos a trabalhar para atingir algum tipo de independência que nos permita fazer coisas sem ter essa pressão de trabalhar para... Gostávamos de ter essas oportunidades, mas é outro tipo de pressão. Então é isso que estamos a trabalhar para isso. Temos este espetáculo agora que felizmente está a vender bem, já esgotámos 12 datas até, portanto. Temos 12 datas, 2 delas, ou melhor, 3 já foram esgotadas, portanto é bom. 2 em Lisboa, não é? 2 em Lisboa, abrimos uma terceira agora para Lisboa, a 16 de março, e a de Leiria, que esgotou também. Sim, e tem outras que estão a caminho, mas pronto, temos este nicho, que é um nicho também fiel, verdade seja dita, e a ideia era, como é óbvio, crescer mais um pouco e conseguir fazer, mais datas, mais localidades. Gostávamos imenso de conseguir chegar a mais público, e sabemos que, sendo só presença de redes sociais, tendo em conta também os temas, que às vezes poderá ser mais complicado, mas dá-nos um gosto tremendo fazer. Não é uma coisa que nos deitemos a bezar, caramba, não temos mais não sei quantos seguidores no Instagram. Por exemplo, nós gostávamos de fazer coisas corporativas, por exemplo. Mas a verdade é que eu percebo que uma empresa... Já fizemos, eu ia dar esse exemplo. Mas é verdade que eu percebo para uma empresa, de repente, és uma personagem a falar de uma coisa sarcástica, parece estar a gozar com o tipo daquele... com a forma como eles trabalham, não é? É ali um conflito complicado. Eu ia dar um exemplo, porque da última vez que nós estivemos neste podcast... Ainda gravado noutro estúdio. Nós viemos a Lisboa também porque tivemos uma coisa corporativa. Foi. Ok. Que correu pessimamente. Foi uma coisa que parecia um humor de desconforto, porque era uma empresa que eles... Cá tantas eles sentem que é sobre eles, é isso? É. Mas pelo tom institucional, às vezes, que a personagem tem de ser formal, é isso? E aquilo foi... E a personagem chega lá a chamar desfalhados a todos, não é? Eles acham que é sério. Sim, e a dizer, por exemplo, secretárias, assediar, ok. Como assediar corretamente uma secretária dentro do local de trabalho. E depois uma pessoa pensa, ok, esta empresa contratou-nos, já tem boas práticas,
mas se calhar pode ter pessoas que podem ser tóxicas dentro daquela empresa. E de repente aquilo ser muito próximo, eu senti um desconforto gigantesco nesse. Pronto, e há esse handicap. Sim, nós temos essa dificuldade de nos adaptarmos a contextos diferentes. Porque quando. Já aconteceu várias vezes, contratam-nos por uma coisa e nós dizemos: ok, fixe, vamos fazer o que temos a fazer, mas começamos logo a pensar em formas de como é que podíamos minar aquilo. Que é, e se nós chegarmos lá e dissermos isto do Presidente da Câmara, não sei o quê, e pronto. Sim, mas já me aconteceu outra que tu estavas com Covid, em que uma das piadas finais era humilhar os CEOs, ok? Fazer tipo um roast aos dois ou três CEOs que eles tinham. Pá, e uma pessoa pensa, porque é que a nossa cabeça vai para aí? Sim. Será que é aquela coisa de desafio, não é? É sempre desafio de poder, parece-me. Mas o Sérgio estava a falar das marcas também. Lembro-me de, acho que o Diogo Faro falou disso não há muito tempo, não foi? Como humorista que mostra as causas que defende, tem a posição política que ele tem, neste caso de esquerda, sentia que as marcas mais dificilmente decidiam apoiar os projetos dele. Okay. Vocês também sentem isso? Mas nós é diferente porque eu acho que é mesmo uma questão de público. Porque sim, mas só de tamanho? Tamanho de público. Porque se nós, em vez de chegarmos a 10 mil, estou a ter números ao calhas, de 10 mil chegássemos a 100 mil, acho que isso não era relevante. Não é? Será? Acho, então, a Joana Marques pronto. Também toca muitas vezes na ferida e ataca pessoas importantes e tudo, e não deixa de ter montes de patrocínios a aparecer em publicidade. Não é? Portanto, acho que não é tanto, é mais pela dimensão do que o que nós defendemos. Agora, numa realidade alternativa em que nós fizéssemos um humor mais pró-sistema, não sei se conseguiríamos atrair mais marcas também, não sei. Sinceramente não faço ideia. Pelo menos seríamos mais vezes convidados para o Instituto Mais Liberdade, não? Não sei. Sim, mas também não íamos ganhar a vida com isso, não é? Não sei. Mas não sei, não temos como saber. O que é que seria um humor mais pró-sistema? Pá, não sei, por acaso. Porque neste momento o governo é de direita e o Presidente da República também, é verdade. Mas vocês também já fizeram humor em tempos de... Eu não estou a dizer humor pró-sistema, não estou a dizer humor a defender o governo. Estou a dizer humor mais convencional. Não necessariamente a defender, uma coisa mais convencional, mais neutra, sem questões políticas. Que não estou a criticar esse tipo de humor, atenção. Sim, claro. Mas uma coisa mais, sei lá, Seinfeldiana. Sim. Sobre observações do dia-a-dia. Mas que não seja, pronto, o ataque àquela pessoa, porque nós todos os dias ou aquele, ou aquela marca que fez um anúncio X, ou aquele não sei o quê, e de repente tu estás a brincar constantemente com isso. Ou a falar sobre a Palestina e coisas assim. São temas que nós não vamos deixar de falar, porque são coisas que que nos dizem alguma coisa e que nos inspiram para escrever. Mas percebemos que quem está a ver de fora e quem quer comercializar um produto, se calhar não é fixe também estar associado a isso. Claro. E eu acho que se calhar com o tamanho do nosso público, se fizéssemos um tipo de humor, eu usei mal a palavra, a expressão para o sistema, acho que é injusta. Se fosse um tipo de coisa mais neutra, se calhar, olha, ok, porque não? Porque não apoiar isto? Ou seja, o que me estás a dar a entender é se fosse uma coisa com mais de mainstream. Temos o exemplo óbvio do Isto é Gozar com quem trabalha, ou seja, faz humor também sobre a atualidade política. Que aí, já estando num horário nobre, achas que não é por isso que as marcas não... Claro, mas aí alavancada é numa figura, talvez da maior figura nacional, não é? As marcas querem chegar a público, é o objetivo. Claro. Não é outro. Portanto, se lhes permitissem vender mais produtos, associarem-se a nós, acho que não era por nós falarmos da Palestina que eles iam deixar de nos patrocinar, não é? O programa que falavam há pouco era de televisão, que o convite tinha sido feito, mas depois não se tinha... Não confirmo nem desminto. Muito bem. Estamos a falar também de uma certa forma de como financiar um projeto de humor também. Acho interessante. Vivem só do projeto? Não vivem só do projeto? Não, eu tenho um trabalho. Ok. Diário. E o Sérgio também. Portanto, não é? Temos este lado de mas a independência do projeto humorístico. O projeto não é independente, mas porque nós aventurámos também recentemente, porque achámos que para termos a independência criamos uma empresa
não só do jovem, mas Sim, deixámos de ter representação. Sim. Deixámos de ter representação. E acho que é possível, com um crescimento sustentado, agora parece o empresário a falar. Fala. Parece o doutor, hein? Uma pessoa A seguir vais ser entrevistado pelo CEO ao limite, anda lá. Também é neste estúdio. Portanto, Sim, acho que também lhes faz falta eles entrevistarem empresários falhados. Não é só os que têm sucesso. Anda, Sérgio preparar- Porque o fracasso também se aprende muito com o fracasso, não é? Podemos preparar a Cátia Mateus. Ok. Eu acho que ela na próxima terça-feira tem uma gravação. Então, se pronto. quiseres ir. Sim, como é vá, que Sérgio, fazer? vem falar da tua empresa, vá. Não é isso, é uma empresa e então acho que o espetáculo ao vivo, com Patreon, com patrocínios, com eventos que sejamos convidados, a coisa constrói-se. Claro. Não é? Com muito trabalho também. Claro. E com. Mas sentimos que agora sim estamos a partir Sim. pedra nós. Sim. Percebes? Já não estamos a colocar nas mãos de outras pessoas a possibilidade de nos fazerem Então até é crescer. uma fase recente, nova do É João uma- Conservador sim, Direito. sim, Com sim, quanto sim, tempo, sim. mais ou menos? Meses? Meses? Yeah. Ok. Tem que Porquê 2, que 3 meses? Porquê é que este passo mais de gestão, diria, até Sim. de... Sim. do- Opa, eu fui do tirar vosso um MBA. Mas porquê é que foi feito agora? Opa, O que é que- foi por várias questões, que é, sentimos também que há coisas que nós fizemos também acontecer ao longo dos 10 anos. Há coisas que nos caíram no colo, os convites para escrever crónicas, os convites para fazer sketches, o canal Q, tudo isso foram convites externos. E sentimos que, e se, pá, em vez de estarmos, podermos estar frustrados por não choverem convites, e em vez de estarmos a culpabilizar terceiros, por que não tentarmos nós, ou seja, para se nos tivermos de culpabilizar, pá, que seja a responsabilidade que recaia sobre nós. E então, olha, dobrámos o trabalho, não é? De estabelecer contactos, marcar sítios, fazer, saber trabalhar em sistemas de faturação, essas coisas todas, construir um modelo de negócio. Portanto, fizemos isso, demos esse passo precisamente para nos responsabilizarmos e pensar, ok, até onde é que isto pode ir, o que é que depende de nós, vamos ver se conseguimos fazer crescer. Opa, os primeiros sinais são engraçados, sobretudo na digressão que marcámos foi muito ambiciosa. Foram 12 sítios diferentes. Eu acho que sim. Foi ambiciosa. Epá, e até agora posso dizer que os números, senhor empresário, os números estão a corresponder, pelo menos em termos de venda de bilhetes, estamos a vender mais do que alguma vez vendemos. Isso é muito interessante. Nós também somos humildes porque não precisamos de muito. Não, tu identificas-te como humilde? Identifico como humilde. Não preferes que seja eu a dizer, é que parece mal tu dizes que és parece humilde. mal. Eu acho que o Sérgio é muito humilde. Continua a ser. Eu acho que se eu ganhasse um salário baixo, Sim. se desse para ganhar um salário, não precisava de ser 2.000 euros por mês, limpos, todo, pronto. Para mim já era fixe. Sim. Já era excelente. A independência era, eu poderia largar o meu outro trabalho, assinava já por baixo. Sim. Okay. Na boa. Não estamos a falar de esgotar altices, não temos essa ambição. Mas ter um público fixe, que seja fiel, que goste das nossas coisas e que vá crescendo também, porque Sim. dá jeito a alguma renovação também. Pá, acho que é isso. Não ambicionamos muito mais do que isso. Yeah. Vocês são empresários agora. não Epá, é? estás a ver? Mas Empreendedores. Com a empresa não se brinca, ok? o Bruno falava de um bocado de às vezes cairmos na frustração de não receberem esses convites e agora ou seja, houve uma fase em que sentiram-se Sim, sentiram claro, isso. claro que sim, claro que sim. É normal quando, sobretudo quando tu enveredas por isto, um projeto que era uma brincadeira, um hobby, e de repente a coisa começa a crescer e tu começas a ter, vou dizer ambição, vou dizer objetivo de, olha, e se conseguisse... Gostava de tornar isto a profissão, não é? Sim, a minha profissão. E de repente... Que às vezes não é boa ideia, às vezes os hobbies é melhor ser hobbies. Mas não estou a dizer que é o vosso caso. Não, mas sobretudo eu pelo menos tenho... Não, mas podes ter essa opinião. Não, muita mas gente tem, muita gente tem. Mas não estou a dizer no vosso caso especificamente. Não, mas é daquelas coisas que eu gostava de trabalhar numa coisa que gosto de fazer, não é? Sim. E portanto, isto é uma coisa que eu gosto de fazer, gostava que fosse o meu trabalho. É tão simples como isto. E então estamos... Às vezes, como é óbvio, o facto de tu teres dito há pouco 2025 vamos fazer 10 anos disto. Exato. E de repente em 10 anos, ok, ainda não somos independentes. Será que devíamos ser? Não há essa pressão, mas
sentir agora que, ok, vamos tomar as rédeas da coisa e vamos ver se nós conseguimos. Só isso, mais nada. É apenas mais uma tentativa de ver se não falhamos. Sim, eu falo nesta questão de às vezes tornar o hobby a profissão, porque às vezes sinto que quando se torna profissão perdemos o gozo inicial que tínhamos pelo hobby. Há uma pressão adicional, sim. O hobby é uma coisa despreocupada. Exatamente. E depois, quando é profissão, sim, pode estragar o hobby. Sim, é verdade. Sim, isso é verdade. Sim. Pronto, se calhar então. Vamos fechar a empresa. Vamos fechar a empresa amanhã. Fugir com o dinheiro e não fazer os espetáculos. Lá está, se calhar ajuda o facto, e voltando há pouco aquilo que tu falaste, olha, a nossa deslocalização pode ajudar nisso. Percebes? Que é, encontramos-nos os dois em casa da mãe dele para gravar os podcasts, gravar o vídeo do jovem, para trabalhar muitas vezes assim. Portanto, acho que isso iria mudar muito pouco. Pois. E recentemente também tivemos a sorte de lançarmos um podcast fora da personagem e também correu bem. Alegria de Viver, não é? Não. O Alegria de Viver já temos há muitos anos. Pizza. Yeah. Podes dizer esse nome? Sim, podem. Ok. Podem dizer. Tem uma geneira que é, lá está, mais uma vez, livros um podcast sim. para criar amigos, que é nós analisarmos livros de tops que à partida podemos considerar maus, mas vamos ver se realmente são maus ou não. E até agora não tem falhado. Sim. Foram todos maus, os que lemos. Não, e é engraçado o feedback que temos. Por exemplo, eu acho que o podcast é capaz de ser mais ouvido que o do jovem neste momento. É o nosso podcast mais ouvido. Sério? É, sim. E chegámos a um tipo de pessoas que muitas delas nem sequer sabiam que nós éramos as mesmas pessoas. Encontram o jovem? Ou algumas sim. Outras se calhar não gostam daquilo, porque são coisas tão diferentes, não é? Que são formatos tão diferentes que eu acho legítimo que umas gostam de uma coisa, outras gostam de outra, mas é engraçado essa confluência e que foi inesperado, porque foi uma coisa, nós, como tu disseste, nós tínhamos a Alegria de Viver, que é outra coisa que nós fazemos para a rádio AVFM em Ovar, já fazemos também há uns anos, para aí também há 6 anos ou mais. Sim. Em que somos nós a falar um com o outro, temas aleatórios, um formato super preguiçoso e também às vezes temos entrevistas, mas depois lançámos esta Alegria de Viver, o Alegria de Viver, o Livros da Pizza. Olha, gostamos de ler, gostamos de livros, vamos fazer isto. E ao longo dos anos fomos comprando assim livros tipo em alfarrabistas ou em feiras, tipo a €1, e pensar que título bizarro é este. Dor de corno, o que é isto? E então, nós já tínhamos pensado isso há muito tempo. Nós temos assim livros estúpidos em casa, compramos pelo gozo e dissemos, olha, é engraçado fazermos um podcast sobre isto. Entretanto, saiu um podcast que nós gostamos muito, o If Books Could Kill, que é também 2 pessoas a analisar livros. No caso deles é livros de não ficção de aeroporto. Sim. E nós gostámos desse podcast e pensámos, e que tal fazemos aquilo que tínhamos falado, e pronto. E há ali qualquer coisa sobre dizer mal, as pessoas gostam, não é? Mas nós intervalamos isso com livros do caralho, em que vamos aconselhando livros que nós consideramos que são bons, ok? Sim, estamos a sentir mal de ser para não ser tudo down, hater. O espírito de hater não é fixe também, é dar mau karma. Estou a dizer mal. E então sentimos também essa necessidade de, ok, falamos mal de um livro, vamos equilibrar agora com um fixe. Vocês, paralelamente ao Jovem Conservador de Direita e aqui especificamente em palco, também já fizeram stand-up a solo, portanto fora do projeto. Sim. Não tenho a certeza se recentemente têm praticado ativamente stand-up a solo. Zero. Okay. Eu há mais, aliás, a última vez que devo ter feito foi com o Sérgio. Provavelmente há mais de um ano e meio. Com o Sérgio, mas, ou seja, separados, no mesmo dia. Mas... Sim, no mesmo dia. Sim. Aliás, que o Sérgio fez mais recentemente do que eu e já deve ter mais de um ano a última vez que ele fez. Sim, mas foi opcional. Parar ou... Sim, foi. Para mim foi a opção. Não gostam tanto da experiência? Era a obrigação. Tínhamos muitos convites, aquelas noites de stand-up. Olha, podes vir fazer a noite, porque muitas vezes a malta que organiza e sobretudo vai-se conhecendo e precisam de preencher semana a semana um leque de 6 humoristas ou 4. Até o circuito no Porto está muito forte. Está a bombar. Mas eu 2 razões para mim. Razão número 1, e vou-te ser muito sincero, razão número 1 é não me apetece, ok? E extremamente válido. E sobretudo o facto de escrever para o jovem, quando começámos a escrever e orientar mais a coisa,
fiquei mais focado e para isso eu de vez em quando vou-me lembrando, olha, isto estava um beat fixe de stand-up, mas depois penso, pá, nem me apetece desenvolver. Segundo 2, pá, não curto muito o ambiente. O ambiente em... Curto, é muita testosterona para mim. Estás a dizer da do noite meio, em si, o meio, sim. Sim, é muito ego. Não é testosterona. Muito ego. É pessoal impecável, mas entra ali um espírito competitivo que eu também não me sinto muito confortável com isso. Vou dizer, que é o que acontece também. Imagino que aconteça noutras formas de arte também. Sim. De pessoas que se querem expressar e começam a entrar no espírito competitivo. Mas nada contra isso. Não é uma crítica, é uma questão de desajuste. Percebes? E há pessoas muito boas, de facto, aí a aparecer. Isso sem dúvida. No meu caso, as razões são um bocado diferentes. Eu sempre me senti um bocado constrangido a fazer stand-up. Porque de falar de mim próprio num palco, a mim sempre. Tanto é que as minhas piadas eram todas como se fosse outra pessoa a fazê-las. Claro. Eu sinto-me muito vulnerável e às vezes ficava frustrado porque o julgamento é demasiado, não é fácil mesmo. Ir em personagem dá-me uma proteção. É uma liberdade diferente. Sim. Essa máscara é fixe. É. E depois também é um facto que fazer stand-up e fazer atuações ao vivo como nós fazemos é uma forma fixe e low cost de divulgar o nosso trabalho, mas eu também, dentro da comédia, há muita coisa que se pode fazer fora do stand-up. Claramente, com sim. Vídeo, com livros, escrever, podcasts e uma pessoa ir uma noite fazer stand-up que implica preparar, implica ir para lá, para o sítio, depois chegar tarde a casa, no dia seguinte depois já não tens muito espírito se calhar para gravar um podcast ou ler um livro mau e acaba por te matar um bocado ali o ritmo, não é? O ritmo, é isso, o ritmo. Era isso a palavra que eu queria dizer. Porque nós, parecendo que não, nós desde fevereiro estamos a lançamos um Jovem semanalmente, lançamos um Alegria de Viver com um convidado quinzenalmente e um Livros da Pizza que implica 2 livros da pizza quinzenais. Eu leio um livro, o Bruno lê outro. Opa, e o stand-up cortava-nos esse ritmo. Sim. E acho que nos estragava. Foi mais uma coisa de dar prioridade, percebes? E dentro dessa prioridade, olha, uma pessoa por falta de prática também deixou por ficar para trás. Mas temos tido convites, atenção. Há noites, olha, das noites que eu mais gosto de stand-up, nem são no norte, são no centro, que são as noites da Praxis, em Coimbra. São noites mensais organizadas pelo Rafael Videira, pela Rita Leitão e pelo Lucas Maia. E são noites espetaculares, o público é incrível. E convidaram-nos para ir lá em nome próprio, a mim e ao Sérgio, e nós dissemos, podemos levar o jovem. Sim, nós temos feito isso. Nós temos feito isso. Vamos a noites de stand-up, atenção, mas vamos em personagem. Como jovem, sim, para testar coisas para o espetáculo ao vivo, sim. E aí já não há essa questão que estavas a dizer? Já não há tanto essa questão da testosterona? Mas há também. Mas então, sabes o que é que eu penso? Nós precisamos do ritmo e precisamos de testar, porque então este vai ser o nosso 6º, vamos dizer, espetáculo ao vivo. E posso dizer que experimentar coisas antes de o fazer fizemos só num, que foi no anterior. E compensa. E compensou, porque nos outros, de certa forma, o primeiro não conta, portanto vou dizer que este é o 5º, está bem? Os outros fomos para palco sem testar, ou seja, só ensaiar um com o outro, acharmos que éramos o Carlin ou qualquer coisa assim, não é? Ele não testava lá para o final, não é? E aparecia já com o espetáculo feito. O Carlin no final dizia-se que ele não ia testar a sítio algum e entrava em palco para fazer a sua acho hora que ele também não gostava da testosterona. Gostava, já. Mas é só para explorarmos um bocado essa ideia, porque claramente há muitos mais homens a fazer stand-up do que mulheres. É um bocado isso que está, esse ambiente que se cria de. Mas é mais. ou seja, eu estava mais a brincar. De convívio. Mas é mais esta questão do ego. É mais esta questão do ego. E lá está. E muitas vezes também, pelo menos aquilo que eu assisti, de malta. Que não consegue às vezes ser tanto genuíno uns com os outros, continuam a fazer beats enquanto estão com os amigos. E eu queria conversar com pessoas. É tudo uma atuação, não é? Parece que é tudo uma atuação. E lá está, nada contra,
é uma questão de identificação, mais Claro, nada, claro. ok? Não quero aqui pensar, olha, este não gosta de ir à noite de stand-up. Não é isso. É precisamente. No meu caso é o humor competitivo, porque faz-me lembrar quando era miúdo e andava ia a competições de desporto e não sei o quê, e havia sempre essa coisa do balneário, de quem ser o melhor, e a mim faz-me sentir isso, e eu, como não gosto de competir porque não gosto de perder e prefiro então nem sequer tentar, eu sinto-me um bocado mal, mas o problema neste caso está em mim, não está, mas aquele não está no espírito em si. Aquele espírito do humorista de Austin, não é? Que estão a tentar importar Joe Rogan, ou tentar trazer para cá aquela coisa dos bros. Pá, a mim parece-me até um retrocesso, queres te diga a verdade. Não me parece tanto um avanço. Mas eu acho que a questão da competição, né, também existirá, né, como estás a dizer, nesse comedy club que o Joe Rogan criou em Austin. Claro. Mas acho que é uma coisa até de obsessão pela comédia que diria que 90% dos comediantes têm. Isto tem que estar impecável, eu tenho que ser o melhor da noite, Sim. tem que mas estar no não é ritmo fixe certo. isso. Mas eu acho, mas não é normal que aconteça. Tem é que eu acho que pode ser fixe na quantidade certa ou não? Na quantidade certa, claro. Não sei se da quantidade certa, sim, mas é aquelas a ideia de tu tens de ter uma piada sobre uma temática. Sobre uma temática. A ideia de, ok, está toda a gente a falar disto. Eu disse isso numa noite de comédia, foi uma noite de comédia e alguns, foi no centro, mais uma vez, não foi no norte, e disse isso que é, os humoristas gostam muito de fechar fileiras no sentido de, não vamos falar mal de piadas, não vamos falar mal de outros humoristas, etc. No entanto, geracionalmente, parece que não se fala mal dos humoristas, não se pode fazer uma piada de humoristas, mas pode fazer uma piada do Nilton. Geração seguinte, não se pode fazer piadas sobre humoristas, mas pode-se fazer uma piada de Diogo Faro. E eu perguntei àqueles humoristas que digam-me qual é que é o vosso beat sobre o Diogo Faro. E de repente parece aquela coisa fixe de malhar em alguém, ter um alvo certeiro. Sim. E eu pensei, há coisas que não me interessam, e não é questão de gostar do Diogo Faro ou de sentir as dores dele, de ser o gajo atacado. Não, é a cena de porque é que temos todos de falar do mesmo, porque é que não encontram a vossa voz ou falam daquilo que vos interessa. Quero lá saber o que é que vocês acham do Diogo Faro, ou o que é que acham da comunidade trans, agora também é a nova temática, não é? Aí no mundo. Há coisas que não me interessam de todo. Mas a minha questão é que é um bocado acima dessa. Eu acho que não faz sentido sequer haver competição em artes performativas, quer dizer, é uma coisa tão subjetiva. Uma pessoa pode gostar do Zé e não gostar do António, e outra pessoa pensar completamente diferente. E na comédia tens isso não só na melhor piada, mas agora tens na competição. Quantos likes é que tu tiveste no teu reel? Quantos likes, quantos seguidores capas é que tu chegaste? Isso é óbvio que uma pessoa pensa nisso, é inevitável, porque se estamos também a querer que as pessoas comprem bilhetes, pensamos em níveis quantitativos. Mas é uma expressão artística, uma pessoa está ali a expressar-se, uma pessoa trabalhou, está a ser criativa. Porque é que eu estou a olhar para o gajo do lado se ele tem mais likes do que eu? Não é um espírito que eu acho que seja bom para a qualidade. Porque então entras nisto depois, que é, ok, este gajo faz uma piada sobre a comunidade trans, vamos lá fazer uma piada sobre... Os americanos são obcecados com isso. Os comediantes edgy, sim, estão obcecados, têm todos falar sobre a comunidade trans, e todos, porque sim, eu vou citar o James A. Caster, eles já estavam a pedi-las. Eles estavam a pedi-las, eu agora sou edgy, diga as neiras, E o Jazz On League também tem agora um beat muito bom sobre comediantes edgy. Sim, eu vi. Sim. No novo porque ele começa com eu sou contra cancel culture, não é? Já não me lembro exatamente da premissa, mas e depois ele reformula: eu sou contra os humoristas que estão obcecados com cancel culture. Façam o vosso trabalho. Sim, é isso, façam o vosso trabalho. Vai haver quem goste, vai haver quem não goste, mas a comédia é tão diversa que por exemplo, não nos faz sentido nenhum nós, uma coisa de nicho que quase ninguém conhece, dizer agora vou ver, deixa eu ver quantos seguidores é que tem Fernando Rocha. Não há hipótese, é outra coisa, é outra cena. É outra pessoa a fazer uma coisa diferente para públicos diferentes. E que é válido, da mesma forma que nós também somos válidos. Até podíamos ter 0 pessoas a ouvir-nos. Se estamos a tentar a lançar uma cena para o mundo e a expressar-nos e a usar a criatividade para isso, qual é o problema? Qual é a necessidade de estar a comparar-me e a pensar como é que comparas, olha, um Jazz On League com um Dimitri Martin, que apesar de fazerem piadas curtas,
temas opostos, visões Completamente. completamente diferentes. Como é que comparas um Mark Maron de storytelling com um Rory Scovel, que também faz storytelling, mas de temas completamente diversos? Como é que tu comparas isso? Pois. E olha, são os 4 muito bons. Sim, Não é? e o Mark, Sim, sim. e o Mark Maron seria pior do que o Jeselnik se tivesse menos 1 milhão de seguidores? Não. É o que é. Claro. É o que é. Yeah. E é fixe. E a parte da comédia é isso, essa partilha também. O que tu queres dizer, para eu tentar, é Sim. que tu és tão bom como o Fernando Rocha, apesar de teres menos Não. 1 milhão de seguidores. É isso, Sérgio? É isso que tu estás a não querer sou tão dizer? bom. Eu não conseguiria fazer o que o Fernando Rocha faz, mas acho que ele também não conseguiria fazer o que nós fazemos. Pronto, Pronto. ok. Ia, Não é? bomba. Agora, Muito bem. se é bom ou mau, O Fernando Rocha discordaria de ti. achas que ele conseguia? Ele já disse que poderia fazer, mas optou por fazer aquilo Não, que isto faz. especificamente, Não sei. não faria. Não sei. Poderia Mas fazer outras acham que coisas. essa edginess americana está então a passar para o humor português? Ah, sim, sem dúvida. Há muito tempo? Epá, os Reels são. As pessoas veem muitos Reels, não é? E então querem fazer. Tu vês isso nos podcasts, a quantidade de pessoas que estão a Querem tentar replicar. chamar a atenção no Yeah. início do Reels, Yeah. então acham que vão para palco já com a ideia de Sim, vamos sim, fazer aqui sim, uma sim. coisa E fazer. que seja polémica. Mas Sim, quer dizer, sim. mas isso sempre houve também. Sempre Sim. houve. Cá, sim. Não é uma coisa nova também. Pá, sim. E atenção, e é possível ser edgy sem tocar nos hot topics, não é? Caramba, é possível. mas É possível ser. Ó Bruno, fazer agora eu pergunto a ti. Diz-me. Isto é sobre nós. Nós também não somos edgy. Pois é isso. Não, era isso também que eu ia temos dizer. coisas que somos, quer dizer, não vou estar aqui a dizer, os edgy são isto. Não, mas eu não disse isso. Eu estou a dizer Sim. que é possível ser edgy sem estar a tocar nesses Nós pontos. temos sem ser um competitivo. reel recentemente de um espetáculo anterior que até foi criticado por algumas pessoas. Uhum. Em que é toda uma rant sobre um bebê que morre. Sim, sobre o que é que acontece a um braço de bebê. Sim. Quando o bebê perde um braço, o que é que É. acontece ao braço? O braço vai Sim. para o céu e fica à espera do bebê. É uma coisa completamente estúpida Sim. que é feito. E de facto, e estás. O tema não é bebés mortos, mas estás a mencionar bebés mortos. Que é não há nada pior do que isso. Não há nada que provoque. O Jesselnik fez carreira de bebés mortos, não é? Ele costuma Sim, dizer. Mas não, Piadas sobre o aborto. Yeah. mas não há nada pior do que essa imagem Sim. de um bebê morto. Yeah. E eu percebo as críticas. Percebo. Claro. Quem não gosta é quem acha que é de mau gosto. Uhum. Agora uma pessoa faz aquilo que lhe apetece. Claro. É isso. Está a usar a sua liberdade para fazer o que lhe apetece. Vou só fazer uma pergunta que não resisto porque mencionámos há bocado o Diogo Faro. Acham que o Diogo Faro tornou-se um bocado saco de pancada de outros humoristas? Sim. Sim. Já referem só porque tem graça. Sim, sim. Gozar com o Diogo Faro. Só o facto de dizeres tornou-se o Bruno Aleixo, não é? A malta do Bruno Aleixo tinha há uns tempos um espetáculo que era o curso de humor. Como é que se chamava? Era Mr. Simba. Mr. Simba, exatamente. que era maravilhoso. E então eles tinham um ponto que é se queres ter piada, às vezes não precisas fazer a piada, menciona uma personalidade LOL ou uma localidade LOL, não é? Diz Bobadela. Ou agora diz Diogo Faro e torna-se aquela personalidade LOL. Só o facto de mencionares. E isto também é interessante na questão do humor, que é o que é que as pessoas estão à procura? Estão à procura de no fundo, ir ao encontro daquilo que as pessoas já pensam. Se eu disser Diogo Faro, as pessoas são contra o Diogo Faro, logo vão se rir de uma piada que eu faço contra o Diogo Faro. Mas também já vi, é um tema tão endogâmico que eu já vi pessoas a fazerem piadas de Diogo Faro para públicos que nunca nem Isso também saber. é giro. Isso também é giro. O que é isto? Que referência é esta que eu não Sim, percebo? sim, Também sim, já vi sim. isso acontecer. Isso também é verdade. Que Isso também é verdade. é engraçado, porque é uma coisa, é uma irritação específica que nem toda a gente a partilha. Quantos beats é que acham que há sobre o Diogo Faro na Oi, comédia sei lá. nacional? Mas atualmente? não sei. eu já fui a eu noites- lembro-me de alguns, mas pá, aí 3 ou 4. Mas de quê? Daqueles que depois vão para. Mas eu lembro-me do muito bom, do Miguel Neves, acho excelente. Ok. Esse é muito bom, tu Eu falaste-me desse. Sim, falei. Esse é excelente. Sim. Confesso que me lembro mais de um ao outro, Sim. sem grande memória, mas. Pá, mas eu já vi em noites de comédia. Não, tipo, claro, a os referência, humoristas sim, a referirem mas isso. Sim, eu também não. Pá, não o estou a Diogo dizer Faro, que ele também não precisa que o defendam. Sim. Mas há claro. muita crítica injusta também, a verdade é essa. Yeah. Eu já vi um espetáculo, um especial de comédia dele ao vivo. Não vi este espetáculo que ele tem recentemente do. Processo de Amor quer humanização. beijar. Não, o O amor. amor quer beijar mais Quero beijar pessoas. mais pessoas. Não vi esse, infelizmente. E eu gostava de ver, mas calhou, não vi. Mas já vi um espetáculo dele ao vivo e ele é muito melhor do que muitos
que o criticam. Sim. Portanto, ironicamente, acho que as pessoas também centram-se muito na postura nas redes sociais e na parte, na vertente ativista dele. É que ele tem razão na maior parte das coisas. E também é injusto isso, que é um gajo que está do lado certo das coisas, pelo menos a meu ver, ele está do lado certo da causa da habitação. Por amor de Deus, nós temos uma crise de habitação em Portugal e o gajo está a fazer alguma coisa em relação a isso, concordo ou não. Ele está do lado certo em muitas coisas. E é mais, vamos criticá-lo por ele estar a querer intervir politicamente, que é legítimo para qualquer cidadão. Agora, em termos de comédia em si, esse espetáculo era bom. Era o processo de humanização em curso. Foi o anterior. Um Lugar Estranho. O Lugar Estranho. O Lugar Estranho. Foi o Lugar Estranho. Eu gostei bastante. Diverti-me. Confesso que não via. Sim. Depois acho que há essa cena do meio que é, ok, é fixe bater, se calhar nem sei o que é que ele faz, a nível do humor mesmo, mas se é fixe, eu não quero ficar fora da matilha, portanto também vou bater. E dá engagement. Eu, por exemplo, se fosse inimigo do Diogo Faro, se calhar eu não ia curtir falar mal dele, porque eu vejo, por exemplo, no Twitter, alguém diz qualquer coisa do Diogo Faro, o mais inócuo que pode haver é logo vai para as trends. E então o pessoal, esse engagement recompensa a crítica ao Diogo Faro. Mas não há uma altura em que eles dizem se calhar é demais. Chega, bater no ceguinho para quê? Não é? Isto era só aqui um pequeno à parte que achei o tópico interessante e era condenável não explorar do ponto de vista do entrevistador. Mas para terminar, e volto a reforçar que tem datas em 12 localidades. Lisboa já está esgotado, mas abriram uma nova sessão. Portanto, 10 de janeiro Covilhã, 11 de janeiro Vila Real, 24 de janeiro Guimarães, 25 de janeiro Viseu, 8 de fevereiro Braga, 22 de fevereiro Beja, 7 de março no Porto, 8 de março em Aveiro, 15 e 16 em Lisboa, 21 de março em Leiria já esgotado e 29 de março em Coimbra. Acho que não me faltou nenhuma. É isso. Mas para terminar, vocês pedi-vos para trazerem um beat de um comediante que tivessem conhecido desde a última vez que gravámos, ainda noutro estúdio, noutra vida. Éramos pessoas completamente diferentes. E trouxeram... foi das últimas coisas que fizemos antes do país fechar na pandemia. Não sei. Foi 2020. Foi 2020, exatamente. Promoveu o supremacista cultural. Viemos promover espetáculos que não aconteceram. Pois foi. Ih, caramba. Portanto, vamos embora. Já me aconteceu pior. O Todd Barry vinha a Portugal atuar, entrevisto, e na noite anterior o episódio sair, a atuação dele é cancelada e o episódio saiu, mas tive que editar para não ter referências ao espetáculo. Aí é que ser. Outra história. Mas trouxeram um beat do Stavros Alkias, do special Fat Rascal, que está na Netflix, e é um beat sobre startups. Até porque estivemos a falar aqui da nossa nova empresa. Nós como empresários. Porque é que escolheram este beat e introduzam um bocado eu gosto de Stavros já há muito tempo. E ele explodiu recentemente. E explodiu de uma forma que vai ao encontro do Zeitgeist, que é fazer TikToks de crowdwork. Ele explodiu mesmo. Ele já era popular, mas ganhou uma dimensão de ir ao Joe Rogan, por exemplo. E eu já o conhecia, que ele tinha um podcast chamado Camtown, com mais 2 comediantes, que era uma coisa muito bizarra, muito edgy mesmo, e que eu gostava de ouvir aquilo. Eu ria-me à grande com aquilo. Eles fumavam e falavam de assuntos aleatórios e esforçavam-se para ser o mais ofensivo possível. Portanto, eu gostava disso. E o gajo explode com o crowdwork e lançou este especial, e eu gosto bastante dele. É uma voz interessante. E este beat sobre startups? Este beat de startups é o início do especial dele da Netflix, em que ele não é propriamente um satirista, mas faz uma análise do impacto que de repente uma cidade como Austin, que é onde ele está a gravar o especial, o impacto negativo que a cultura de startups criou naquela cidade, e depois desenvolve. E pronto, Muito bem, Bruno e Sérgio, muito obrigado por terem regressado ao Humor à Primeira Vista. O Jovem Conservador de Direita está no Instagram em Jovem Conservador de Direita, é fácil. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são da Matilde Fiecchi, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, o Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar principalmente sobre comédia.
O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Bruno, e obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. nós. Tech has never helped us one time. They haven't improved our lives. They haven't invented shit. Here's how every tech company gets successful now. Here's the secret. They're like, hey, you know that thing that already exists? What if we don't pay people to do it? What if we just... You know how taxi drivers can afford to feed their families? What if they couldn't? And that was the pitch for Uber, basically. That was it. Some VC guy was like, holy shit, that's awesome. Some decrepit billionaire hanging upside down, getting a Puerto Rican teenager's blood pumped into his heart directly. So yeah, man, that's all. I'll give that guy $1 trillion for that idea.